Já que estamos falando de CPMI, quero trazer um pouco de bastidor desse dia em que o general Heleno é ouvido, então, pela comissão. Vou acionar aqui o Bruno Pinheiro, que é o nosso repórter que está acompanhando tudo de perto lá. Conta aí, Bruno, bem-vindo. Evandro, vamos lá. A gente já ouviu aqui várias respostas do general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, da gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que tinha o direito de ficar em silêncio nesta reunião de hoje e acabou respondendo a vários questionamentos e até mesmo xingamentos, muita confusão durante esta reunião. Ele respondeu que nunca utilizou reuniões lá no Palácio do Alvorada, nem mesmo no Palácio do Planalto, para falar sobre articulações, eleições ou qualquer outro assunto que não fosse de interesse do governo federal, e que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, nunca esteve em reuniões sobre esses assuntos quando juntava a alta cúpula das Forças Armadas. Só que estas fotos que foram divulgadas, a gente consegue ver uma agenda. Nesta agenda está o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os ex-comandantes, ao lado o general Augusto Heleno, e ao fundo da imagem aparece o tenente-coronel Mauro Cid, o que de um outro lado é uma versão de que de fato o ex-ajudante de ordens, ele estava em reuniões, ainda que não estava sentado na mesma mesa, é uma espécie de uma mesa redonda no mesmo ambiente. O Cid estava assim ouvindo o que era jogado na roda, o que era colocado em discussão em todas as conversas. General Augusto Heleno reforça que isso não era de forma repetida, somente quando era a convite do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Após essa foto ser divulgada, a oposição fez uma repercussão aqui na CPMI, alegando que estavam fazendo uma oitiva de forma errada, ilegal, xingando, faltando com respeito com o general, ex-chefe do GSI, e foi quando o deputado Abílio entra numa rota de colisão com o deputado Arthur Maia. Arthur Maia fez uma fala que tem muita gente usando aqui a CPMI do 8 de janeiro e gerando muito tumulto. E diante disso, ele resolveu expulsar o deputado Abílio do estado de Mato Grosso. Agora, há alguns minutos, cheguei a conversar com o deputado que foi expulso. Vamos ouvir o que ele respondeu à Jovem Pan. Eu estava na condição de membro e o que eu deixei bem claro é que nós não podemos aceitar esse abuso de autoridade de querer imputar crime a uma testemunha. Acusar o general Augusto Heleno, um cara de quase 80 anos, de ter cometido crime com crianças no Haiti, ou então acusá-lo de sair preso, ameaçar sair preso da CPMI, não podemos aceitar isso. Eu posso permanecer na sala, só que se eu permanecer vai atrapalhar os outros colegas deputados. Temos em torno de 40 e poucos inscritos que querem falar, então se eu permanecer, nenhum deles vai falar. E a maior parte do que ficou para tarde é o pessoal da direita, e o pessoal da esquerda falou de manhã. Então, se eu ficar, a direita não fala. Então, eu optei por sair para poder dar a condução para a direita continuar falando. Evandro, o que eu ouvi aqui ainda hoje na CPMI do 8 de janeiro é que a oposição não está unida, não está fazendo o dever de casa, que em 8 meses de Congresso Nacional não existe uma união na oposição e diante disso está enfrentando situações assim como essa, que a verdade é colocada e não existe uma articulação para poder responder a aliados do governo, e diante disso está sofrendo na mão de aliados do governo na CPMI do 8 de janeiro. Ouvi então de alguns nomes da oposição que a oposição não existe de fato da forma que era esperada lá nas eleições de outubro, no ano agora após as eleições. Então, tem muita gente que não está contente com o serviço da oposição no Congresso Nacional. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Essa apuração final que o Bruno Pinheiro trouxe é muito interessante e importante para a gente analisar aqui. Porque será que a delação de Mauro Cid e todas as questões que envolvem Mauro Cid e Jair Bolsonaro agora estão provocando uma espécie de espalha-bolinho, né? Fazendo com que a própria oposição, inclusive, temendo algo ou temendo que isso respingue também nesses parlamentares, deixou de se unir para questionar autoridades que estão sendo ouvidas pela CPMI e que representam o antigo poder, hein, Gustavo Segré? É uma teoria interessante, mas não me parece.
E vou justificar. Por quê? Porque a oposição deve ser oposição ao governo, não favoritar alguma outra personalidade, como poderia ser o Mauro Cid ou o Bolsonaro. Nesse caso em particular do Mauro Cid, deve falar a justiça, não tem a ver com uma questão de deputados, senadores que possam defendê-lo. Não me parece que seja o momento de defender ninguém quando a justiça está se manifestando. Claro, pode ser que algum deputado diga, opa, eu não quero estar próximo, ou pode ser, por outro lado, que sejam parte dos deputados que estão, de alguma maneira, simpatizando com o governo para ver se tem algum carguinho aqui, alguma emenda lá. Mas fotos como essa que acompanhamos ali, que desmentiriam o que foi dito, por exemplo, pelo general Heleno, de que não havia encontros, de que Mauro Cid não participaria, de que o que ele está falando é uma fantasia, também não podem criar um certo racha aí nessa oposição que estaria ali para oferecer, de certa forma, um apoio a esse governo que está sendo questionado, ou seja, ao governo anterior, na verdade, que está sendo questionado sobre os atos do 8 de janeiro? Aí está a questão. Essa CPMI não está para questionar o outro governo, está para verificar o que foi que aconteceu. E se realmente aconteceu alguma coisa em que participantes do outro governo incidiram de alguma maneira para ir contra a democracia, tem que ser penalizados. Não estão aí, eu acho, pelo menos eu espero, não sei, a sociedade espera. Mas você entende que aquelas pessoas que estavam em frente aos quartéis, que apoiavam o governo anterior, não estavam lá porque, de alguma forma, entendeu algum recado. Elas foram simplesmente porque elas quiseram. E porque estavam frustradas pelo resultado. Eu conversei com muitas delas. E nenhuma delas estava com o intuito de fazer um golpe de Estado. Nenhuma delas. Como você avalia, Langani? Olha, eu acho que seria muito mais lógico, caso o governo Jair Bolsonaro, de fato, quisesse dar um golpe de Estado, que desse antes do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque tinha o poder. Então teria insuflado a população, vamos criar um caos. Olha, invadam o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, sei lá, no dia 20 de dezembro. E no episódio da bomba você não entende, por exemplo, não entendo. Eu acho que eu acho que é um caso isolado. Então não tem lógica eles terem insuflado uma multidão para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, dado que eles não tinham mais o poder. Teria lógica esta narrativa se eles fossem do poder, mas eles não estavam mais no poder.